Fala Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, encerrando mais um dia de futebol. Ainda tá rolando jogo na Libertadores aqui, mas Sul-Americana, os brasileiros aí, de uma rodada péssima na Sul-Americana. Vou trazer para você a situação de todos eles aqui, vamos falar de Vasco. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Chegamos a 120 mil inscritos graças ao seu apoio diário aqui junto com o canal, beleza? Olha, vou falar da contratação, né? O Vasco fechou com o Fernando Diniz, está contratado, diz que assina na sexta-feira, né? Vai ser o técnico do Vasco até dezembro de 2026. Ele encerrou um trabalho, o último trabalho dele foi no Cruzeiro, em janeiro foi demitido do Cruzeiro, para ter uma passagem bem conturbada por lá, em Minas Gerais, né, com troca de farpas com a imprensa mineira, principalmente com o pessoal da Rádio Itatiaia, né, e agora estava sem trabalhar desde então, agora vai ser o novo técnico do Vasco, tá? Fernando Diniz, que deve estrear pelo Vasco na Argentina contra o Lanús. Tá? Na terça-feira contra o Lanús, Fernando Diniz deve ser o comandante, porque ele já assume o Vasco na segunda-feira. O Felipe vai ser o técnico no jogo contra o Vitória. Então, o encontro do Felipe, o reencontro, né, do Fernando Diniz com a torcida do Vasco São Januário vai ser no sábado, no jogo contra o Fortaleza. Então tá aí, Fernando Diniz, que vai ter uma nova comissão técnica, o Wagner Bertinelli, o Ricardo Cobalcini, que trabalhou com Abel Braga, e o Evandro Fornali, são os profissionais que chegam para a nova comissão do Vasco, né? No Sport TV, o Lino, o Felipe Melo, que trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense, foi campeão com o Fluminense e o Fernando Diniz, e o Rizek falaram aí, ou repercutiram essa contratação do Vasco, inclusive Felipe Melo falando que ele é psicólogo, vai tocar um reboliço no Vasco, é o melhor que tem. Vou deixar aí para vocês. Eu acho o seguinte, eu acho que os clubes, eles não respeitam essa tese sofisticada que vocês comentaristas têm, e eles deveriam respeitar. Eles contratam quem está disponível, amigo, de acordo com como o calo aperta na semana. Eu concordo, mas nesse caso não. Nesse caso eu não acho que ele trouxe o Diniz, porque não, ele trouxe o Diniz porque primeiro que é o melhor que tem, de fato é o melhor que tem, mas nesse caso é outro extremo. O Diniz gosta de sair com bola no pé, o Diniz vai mudar a postura do time, o Diniz é o maluco beleza, e é o maluco beleza mesmo de chegar na beira do campo, e é até legal pra caramba, né? E grita com um, grita com o outro, mas quando sai o jogador chora e briga por ele, e luta e corre por ele. Então precisava de um treinador assim. Um treinador que vai chegar e vai treinar 3 horas, amigo. O Vasco precisa de um treinador que vai botar os caras pra treinar. Aquelas broncas dele ali não dão problema lá dentro? Não dão problema nenhum. Dão problema nenhum. Às vezes, obviamente que um ou outro vai contestar, mas ele é um cara super do bem. Ele é um cara que consegue entender. Não, fala comigo, o que é? Ele gosta de conversar. Ele não tem nada contra se alguém tem hipótese alguma, ele gosta disso. Ele é psicólogo, ele gosta disso. Então, assim, é por isso que o atleta gosta muito dele. E o Vasco precisa disso para esse momento. Precisa de um cara que vai tocar um rebuliço total no Vasco da Gama. É encontro dele com o Tietchan, né? Será que já conversaram? Aparentemente, sim. Eu queria passar uma régua nisso dizendo o seguinte, eu acho uma ótima contratação. Bom, meu amigo, se a coisa tá ruim pra gente na Sul-Americana, ela não anda muito bem para os times brasileiros também, de um modo geral, não, tá? É claro que o vexame, a vergonha que o Vasco passou ontem, acho que foi o que mais chamou a atenção nessa rodada da Sul-Americana, mas nenhum time brasileiro conseguiu vencer, tá? O Vasco foi goleado pelo Porto Cabede por 4-1, o Cruzeiro empatou lá com o time que foi formado por índios, o Mushruna, 1-1, perdeu em casa e empatou fora. O Corinthians empatou em casa contra o América de Cali. O Atlético Grau empatou em 0-0 contra o Grêmio, o Corinthians foi 1-1, tá? O Vitória empatou em casa contra o Defensa e Justiça, 1-1 também. O Iquique ganhou de virada hoje do Atlético Mineiro. O Atlético com um time titular, faltando só o Hulk, né? Saiu na frente logo no início, 1-0. Esse Iquique virou para 3-1. O Atlético Mineiro descontou com o Bernard, 3-2, e ficou assim, derrota do Atlético Mineiro. E para completar, né, a rodada de horrores, ou a rodada triste
dos times brasileiros, o Fluminense perdeu para o San José. Fluminense com o time misto, reserva, porque o Fluminense está praticamente classificado. Eu vou falar a situação dos times da Sul-Americana para você entender quem vai classificar e quem vai ficar pelo caminho, tá? Nessas alturas do campeonato, a gente já torce pro Vasco ficar pelo caminho para focar só no brasileiro e, quiçá, a Copa do Brasil. Mas o objetivo principal tem que ser o Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, o Cruzeiro, lanterna, já foi eliminado e são 4 jogos, 1 empate, 3 derrotas. O Cruzeiro, nenhuma vitória, tá? Nenhuma vitória. O Vitória, ele é terceiro colocado, tem 4 jogos, 3 empates e 1 derrota, tá? Enquanto o Cruzeiro tem 3 derrotas e 1 empate, o Vitória é o contrário, ele tem 3 empates e 1 derrota e nenhuma vitória também, tá? A situação do Vitória é bem complicada. O Corinthians, ele tem... ele é terceiro colocado, ele, em 4 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Faz 2 jogos fora, tá? Encara o Racing do Uruguai e o Huracan, que é líder do campeonato, ganhou hoje. O Huracan, time argentino, embaçado. Então, assim, para o Corinthians passar tá complicado. Pode ser que consiga se classificar em segundo, mas tá complicado. O Fluminense, são 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só que o Fluminense, cara, ele é segundo colocado e faz 2 jogos fracos, né? Faz 2 jogos em casa. Ele pega o União Espanhola e o Once Caldas. O Fluminense vai se classificar. O Grêmio é o segundo colocado com 8 pontos. A situação do Grêmio também é tranquilaça, acho que é a mais tranquila dos times brasileiros, porque o Grêmio, ele é segundo com 8 pontos, o terceiro colocado só tem 2, que é o Atlético Grau, o time que ele empatou ontem em 0-0. Então, para alcançar em 2 jogos, tá complicado, né? 8-2 é muita coisa, o Grêmio tá praticamente classificado, nem que seja em segundo, mas ele é segundo colocado do grupo. Lembrar que o segundo vai fazer a repescagem contra os terceiros da Libertadores. O Atlético Mineiro... o grupo deu uma embolada, né? É 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Só que o Atlético Mineiro também vai passar, porque faz 2 jogos fáceis em casa. Pega o Cienciano e o Caracas, jogando em Minas Gerais. O Vasco, aquela situação, é segundo colocado com 5 pontos, né? Conseguiu perder para o Porto Cabedelo. E aí o Vasco pega o Lanús na Argentina e fecha contra o Melgar em casa. O Fluminense... o Atlético e o Grêmio, os 3 vão se classificar, para mim, já estão praticamente classificados. O Cruzeiro já é o primeiro time eliminado. O Vitória tem que fazer 2 jogos fora, vai pegar o Cerro Largo e a Universidade Católica. Acho que o Vitória não vai passar, tá? Tem nenhuma vitória. E a situação do Corinthians e do Vasco, eu falei, né? O Corinthians pega 2 jogos difíceis fora, o Vasco pega 1 fora, que é difícil, contra o Lanús, e o em casa contra o Melgar. Pode ser que se classifique em segundo colocado os 2 para poder fazer a repescagem, né? E não vão classificar direto. Essa é a situação dos times na Sul-Americana. Como eu falei, agora o foco total no Campeonato Brasileiro. Amanhã é sexta, a gente encara o Vitória no sábado, tá? Ainda é com esse interino aí, esse cara, esse amador que não devia nem estar mais no Vasco. E depois o Fernando Diniz assume o comando do Vasco. Assim, não dá para ter muita esperança, né? Eu gosto do trabalho, particularmente eu sempre gostei do trabalho do Fernando Diniz, tá? Sempre gostei. O problema do Fernando Diniz é ter time com um elenco que consiga compreender a metodologia de trabalho dele. E esse time do Vasco é muito fraco, cara. Eu acho que ele vai passar muita raiva, a não ser que vá aí abrir os cofres, vamos dizer assim, né, na janela e vão trazer jogadores. Eu não acredito, o Vasco está queimado demais no mercado. Você viu o que o Vasco fez? O Vasco pegou a dívida lá do Hugo Moura, cara, contratou do Atlético Paranaense agora, do Hugo Moura, e tacou na recuperação judicial para pagar em 10 anos, ainda com redução ainda do valor. E fez a mesma coisa com o Léo Pelé. Tu imagina o recado que mandou para os empresários, o recado que mandou para os clubes, para os jogadores. Deu calote, cara. O Vasco deu calote com essa recuperação judicial, colocando dívida de jogadores que estão agora. Porque uma coisa é você pegar jogadores que já passaram pelo Vasco, dívidas antigas, e tacar nessa recuperação judicial. Agora, jogador que está no elenco, que foi contratado agora, inclusive com o mau caratismo de ter contratado o Léo Pelé, não pagou ainda,
o valor do jogador para o São Paulo e tacou recebeu do Atlético Paranaense, que está dando calote no Atlético Paranaense com relação ao Hugo Moura. Olha só que coisa de gente que não presta. Recebendo a grana da contratação do Léo Pelé, não vai pagar o dinheiro para o São Paulo e nem vai pagar a grana que deve com relação à compra do Hugo Moura. Isso não é coisa de gente que presta, isso não é coisa de gente que tem caráter, mas tá aí. E o recado, a mensagem que manda para o mercado é a pior possível. Quero ver o que vão conseguir fazer na próxima janela. Mas conseguiram aí trazer o Fernando Diniz com uma promessa que vão contratar jogadores. Esperem para as grandes capas e as grandes notícias. Curte, uma noite abençoada, fique com Deus. Vou descansar agora, né? Foi jogo demais hoje. E amanhã é um dia de menos jogos. Acho que amanhã eu vou fazer uma live com o Sérgio Frias aqui à noite, tá? Amanhã, no início da noite, às 20 horas, a gente vai bater um papo aqui, tá bom? Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.